Salve, muito boa noite. Pois é, apesar da semana aí com feriado, a política não tira férias. A todo vapor por aqui os debates sobre a sucessão presidencial. Há alguns conceitos já colocados. O primeiro é da polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Diante disso, os partidos se lançam na disputa pelo Congresso Nacional. E, em particular, os presidentes da Câmara e do Senado tentam a reeleição nas duas casas. Mas é o domínio do Congresso Nacional que os partidos querem. O Frente a Frente, mais uma vez, falando de política por aqui. Política define a sua vida, a escola dos seus filhos, a sua casa, a educação e a sua vida em geral. Por isso que nós insistimos aqui em ouvir os lados, ouvir as pessoas e conversar sobre política. Hoje, aqui no Frente a Frente, o deputado Paulo Teixeira, experiente na política. Deputado, muito boa noite. Obrigado por vir aqui conversar com os telespectadores da Rede Vida. Boa noite, Zé Maria Trindade, boa noite, Denise Rotenburg, boa noite a todos os telespectadores da Rede Vida. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, fique aqui com a nossa conversa e nessa mesa redonda, minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria, boa noite, deputado, secretário-geral do PT. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E como eu já disse aqui, acabei de falar, ele é secretário-geral do PT Nacional. É uma pessoa com vasta experiência na política. Paulo Teixeira está no 4º mandato de deputado federal, já foi secretário de Habitação da Prefeitura de São Paulo no governo de Marta Suplicy, subprefeito no tempo de Luiz Erundina. Enfim, tem aí uma vasta experiência. Ele que é de Águas da Prata, lá de São Paulo, quase Minas Gerais, né, deputado? É isso. E já estou há 43 anos em São Paulo. 43 anos em São Paulo. É uma vida. Agora, em relação a esse período de São Paulo, e também vamos entrar logo na campanha nacional, como é que vai ser a campanha do ex-presidente Lula? O que o PT vai trazer de diferente para esta campanha de 2022? Denise, Zé Maria, o Zé Maria falou em polarização. Certamente será uma polarização. Uma polarização entre um ótimo governo, que foi o governo do presidente Lula, e um desastroso governo, que é esse de Jair Bolsonaro. Uma polarização entre o passado, que é representado por Jair Bolsonaro, e o futuro, que Lula representa. Lula vai cuidar da vida do povo, do emprego, do salário, diminuir o custo de vida, botar alimentos na mesa do povo, construir direitos, né? Construção de casas, uma saúde pública melhor, uma educação pública melhor. O Lula fez uma educação pública de excelência, né? Construiu cerca de 500 escolas técnicas federais, botou mais 4 milhões de estudantes no ensino superior, abriu oportunidades. Acho que o governo Lula é um governo que vai discutir o futuro, discutir emprego, aumento do salário, discutir também o custo de vida, a diminuição do custo de vida no Brasil, da energia elétrica, da gasolina, do diesel, e preservar a Amazônia, que está sendo destruída nesse governo. Pois é, mas muita gente diz, olha, o que o PT poderia fazer numa campanha, num governo, ele já fez lá atrás. Né? E tivemos também problemas, que é o que os adversários especialmente vão levantar, problemas relativos ali ao petrolão, ao mensalão, tudo isso deve voltar à tona na campanha presidencial. Como é que o partido vai se preparar para responder a essas questões? Olha, Denise, o PT fez bem na economia, gerou crescimento com 21 milhões de empregos com carteira assinada, aumentou o salário mínimo em 70%. O povo brasileiro passou a comer adequadamente, a viajar, muitas pessoas passaram a viajar de avião, muitas pessoas adquiriram uma casa ou aumentaram a sua casa, adquiriram um carro, foram estudar no ensino superior, nas escolas técnicas, melhorou o ensino como um todo no Brasil. O tema da corrupção é um tema caro para o PT, sempre foi um tema caro. E onde há corrupção tem que ser severamente punida. Inclusive a legislação de punição à corrupção, de combate à corrupção, foi aprovada no tempo do governo Lula e Dilma. O grande problema foi encontrar um juiz
partidário, que tinha um projeto de ser candidato à presidência da República, se confirmou. Ele participou da campanha de 18, ajudou esse presidente a se eleger, virou ministro do presidente, hoje é candidato à presidência da República, e ele via no Lula um candidato forte, e ele queria remover o Lula. Então, envolveu o Lula em algo que o Lula nunca esteve envolvido, nunca se comprovou nada contra o presidente Lula, tanto que todas as condenações foram anuladas e nada Mas elas foi foram comprovado. anuladas por erros processuais e não no Não, mérito. por erros, no mérito, inclusive, elas foram anuladas no mérito, inclusive. O presidente Lula hoje não responde a uma ação mais, mas foi porque tinha um promotor de justiça partidário, um juiz de direito, que não posso dizer que era de direito, um juiz partidário igualmente, e ambos tinham um projeto político que se confirmou. Veja, esse juiz hoje é candidato a presidente da República e esse promotor é candidato, creio eu, a deputado federal. Mas os dois, a história esclareceu que os dois fizeram muito mal à justiça, fizeram muito mal à democracia e estão, na minha opinião, no limbo, porque o Brasil já não acredita mais neles. O deputado, o senhor traça ali um país que não existe, né? O senhor falou lá do Lula, emprego pleno, educação em alta. Não foi assim que o Partido dos Trabalhadores deixou o governo para o então presidente, para o vice-presidente Michel Temer, né? Houve dificuldades éticas, até o senhor confirma, né, que houve, e principalmente aquela aliança com o Centrão que está sendo remontada agora, mas naquela época houve uma divisão do governo e o PT terá uma carga pesada para responder durante essa campanha eleitoral, né? Olha, o Brasil teve um tempo de grande prosperidade nos governos Lula e Dilma. Foram prosperidades que a economia esteve muito bem, mas deixa eu só concluir, Zé. Perfeito, pode. O Brasil teve um momento de grande prosperidade, e esse momento está na memória do povo brasileiro de oportunidades, né? Existiu uma crise em 2015 que foi em razão da crise da China. E o que aconteceu em 2015? O presidente da Câmara Federal de então era o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, sim, ele tem condenações fortes por corrupção, comprovadas, dinheiro na conta, e ele tentou inviabilizar. Lula também, né? O Lula nunca teve nada comprovado de dinheiro na conta. Teve devolução de dinheiro? Não, do Lula não. Não teve um dinheiro, nenhum centavo do Lula e a delação devolvido. de Palocci? Não, a delação de Palocci, posso tratar? falar uma coisa? A delação de Palocci, o Palocci mentiu para se ver livre. Ele disse que foi levar dinheiro para o Lula. Não, ele mentiu e, inclusive, a delação do Palocci foi toda anulada. A delação do Palocci foi toda anulada, que foi uma estratégia dele para se livrar das questões judiciais, né? E, por isso, nada sobre o Lula foi comprovado. O Lula foi envolvido, enredado nesse processo por um procurador que agora acabou de pagar, foi condenado agora a pagar para o Lula um valor de R$70 mil, indenizar por danos morais o presidente Lula, esse procurador. O que é um absurdo, né? Porque o Ministério Público tem esse papel de acusar. Não. O Ministério Público tem o papel de acusar, mas ele tem que ser responsável. Foi por causa do PowerPoint, né? Onde ele põe ele tem que ser responsável. O papel de acusador do Ministério Público, ele tem que ser exercido com responsabilidade. Ninguém pode exercer uma função constitucional irresponsavelmente, abusivamente, cometendo os crimes de calúnia, de difamação. E por isso que ele foi condenado pela justiça. Ele, sim, o procurador... Vai inibir outros procuradores. Não vai. Sabe por quê? Não, se o procurador fizer uma acusação com base fática e fizer de uma maneira equilibrada, como tem que ser feita, não tem, é a função deles. O que nós estamos aqui é punindo os excessos, punindo os crimes praticados. E ali, claramente, a justiça brasileira já no STJ e de maneira definitiva, porque ele parece que já vai pagar esses recursos, condenou o procurador Deltan Dallagnol
a pagar ao presidente Lula o valor de R$70 mil por calúnia, difamação, danos morais por E calúnia, Lula queria difamação. 1 milhão. Ó, Tá, posso ter falar uma coisa? Não. A condenação, o valor da condenação é pequeno, perto do dano que o Dallagnol provocou. Mas eu acho bom que o STJ tenha condenado o Deltan Dallagnol, porque também estabelece um limite. Ninguém pode exercer de maneira caluniosa uma função pública. Nenhum cidadão, nem privado, nem público. Esse limite tinha que ser definido pela Constituição, que dá esses poderes ao Ministério Mas Público. posso falar uma coisa? A Constituição dá, mas também a Constituição prevê a reparação por danos morais, por crime de calúnia e por... Mas o Ministério Público tem esse papel, o advogado de defesa defende. Mas não pode abusar. Mas para o senhor Ninguém ver pode como abusar é que do será papel. uma campanha problemática para o Lula, que o senhor está aqui, né, logo no início da entrevista, nós já estamos cobrando explicações e falando sobre isso. Ou seja, a campanha eleitoral terá um embate muito forte sobre essa cobrança, né? Viu, Zé? Eu acho que será toda a campanha eleitoral uma sabatina. E nenhuma sabatina, para nenhuma função, é fácil. Todo mundo vai ser questionado. Agora, o que importa é como as pessoas vão responder, com tranquilidade, às questões. Lula vai responder sobre 2 aspectos a essa campanha. Ele já fez, ele não é uma promessa. Agora, ele vai melhorar o futuro, ele vai pegar o que ele fez de acerto e repetir e corrigir erros que foram cometidos. Em relação ao tema da corrupção, reafirmar o nosso compromisso com o combate à corrupção e mostrar que o envolvimento dele nesse processo foi um envolvimento, aí sim, criminoso por parte do procurador e do juiz, porque ambos tinham um projeto político a ser cumprido e está aí. Eles são candidatos. Mas, deputado, embora um candidato, posso falar uma coisa, um Sim. candidato que me parece que cada dia mais ele vai ficar devendo voto à sociedade brasileira, esse tal de Sérgio Moro. Porque a cada pesquisa que passa, Sérgio Moro diminui a expectativa de votação em si próprio. Ele foi uma farsa e ele destruiu. Porque, veja, o Lula acabou de ser reparado numa calúnia que foi praticada contra ele. Agora, tem coisas que não se reparam. O que não se reparam? Todo combate à corrupção empresarial que houve nos Estados Unidos, como é que... Houve aqui, né? Houve. Nós temos que reconhecer que houve corrupção empresarial, inclusive pessoas pagaram, devolveram dinheiro, etc, etc. Agora, a corrupção empresarial, você não pode destruir a empresa. Foi o que Dallagnol e Moro fizeram. Destruíram empresas brasileiras de história. Empresas que estavam tendo grande projeção no exterior. E não pode destruir... Será que foram eles ou foram os próprios controladores que não saíram e deixaram que a empresa se afundasse? Caso da Odebrecht, por exemplo. O que tinha que fazer, Denise? Nos Estados Unidos, quando tem corrupção empresarial... A JBS cresceu. Nos Estados Unidos, quando tem corrupção empresarial, o que você faz? Você afasta o controlador, pune o controlador, preserva a empresa e exige medidas de integridade. Aqui não. O Moro e o Dallagnol destruíram grande parte das empresas brasileiras, estimam que eles eliminaram cerca de 4 milhões de empregos diretos e indiretos e eles são responsáveis por um prejuízo de 200 bilhões ao país. A maneira em que eles fizeram e praticaram a justiça é a maneira mais errada. A Alemanha não faz assim, a França não faz, a Inglaterra não faz, a Espanha não faz, os Estados Unidos. Eles fizeram assim por conta que eles tinham pressa para cumprir um calendário eleitoral. O deputado, o Sérgio Moro, como agente político, eu tenho dúvidas e é para ser conhecido. Ainda não apresentou totalmente a sua postura, mas como juiz, ele chefiou um grupo importante aqui, que foi a Lava Jato. O senhor advogado sabe que a Lava Jato inaugurou uma nova era. O senhor fala aí das empresas, a JBS está apresentando lucros
muito grande. A JBS é internacional. Deixa eu só fazer duas reflexões com você. A Lava Jato perdeu o rumo. Ela desviou do seu caminho, que ela era uma ação que começou corretamente, localizou a existência de corrupção empresarial, mas ela teve dois problemas. Ela agiu mal com as empresas, porque ela tinha que punir os gestores e não as empresas, e ela agiu mal desviando para um caminho político. A JBS nunca esteve envolvida na Lava Jato. A JBS foi um outro processo de uma outra operação e ali naquela operação, melhor conduzida, a JBS não acabou. Os seus gestores foram punidos, mas a JBS não acabou. Isso demonstra que a Lava Jato teve um erro. Qual foi o erro da Lava Jato? Foi destruir empresas. Empresas não se destroem. Empresas preservam-se porque elas produzem conhecimento e emprego. E aqui no Brasil foi o único lugar do mundo que um bando de acelerados destruíram empresas de 50, 30, 40 anos que tinham atestados, conhecimentos, que eram empresas vistas no exterior. Quem gostou disso? Mas foram os americanos, porque concorrentes deles foram... estava artificializado, né? Pois é difícil, né, deputado? Porque, afinal de contas, houve roubo, houve devolução de dinheiro. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, houve. Só que quando há, Denise, você tem que punir o gestor, retirá-lo da empresa, põe um gestor profissional, a empresa continua. Eles destruíram a empresa. Mas aí foram esse que foi o erro. Agarrados, né, nos cargos. Bom, mas nós vamos para um rápido intervalo. Nós voltamos em 2 minutos com o secretário-geral do PT, Paulo Teixeira, que é hoje um dos principais articuladores da pré-campanha do ex-presidente Lula. Voltamos em 2 minutos.